Olá, olá, mais um podcast, mais um bate-papo, mais uma conversa gostosa. E hoje eu recebo aqui a doutora Eusa Belotti, ela é psicóloga. E dentre os assuntos que nós poderíamos tratar, é um assunto eminente, que é o risco do uso excessivo e inadequado da internet por crianças e adolescentes. Doutora Eusa, primeiro eu quero agradecer sua presença, ter deixado seus afazeres, estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço o convite para poder contribuir um pouquinho, principalmente com a adolescência, né? Que maravilha. A senhora é de onde, doutora? Eu sou do Espírito Santo, sou É capixaba. capixaba. Sim. Capixaba já bebeu água do Rio Machado, né? E Que do Rio legal. Do Rio Madeira. Madeira. Rio Machado é de Paraná, né, gente? E aqui é Rio Madeira. Mas que bacana, que bom ter a senhora aqui participando com a gente. Esse assunto é um assunto polêmico também, né, doutora? Sim, porque desde a pandemia, principalmente, os adolescentes precisavam do eletrônico para poder estudar. E aí, como separar o estudo dos jogos, desse contato social? E é algo que está se agravando cada vez mais. É impressionante como que uma criança vicia tão rápido. Eu não sei se é o uso do celular, se a gente poderia falar o uso do celular ou os jogos que existem no celular, mas o fato do celular, porque o celular também é um negócio que vicia, né? E como vicia. E nós viciamos nas coisas boas, né? E ficar ali no conforto, sentado, só jogando, tendo contato com outras pessoas, porque através desses jogos online, principalmente, eles falam com o mundo inteiro. Então, tem amigos de diversos países. E aí não tem que sair de casa, não tem que fazer esforço nenhum. E essa acomodação, nós humanos buscamos acomodação. Então, quando eu saio do meu trabalho para ir para casa, eu vou procurar o caminho mais perto, o caminho mais confortável. Eu não vou no mais longe, eu não vou no caminho mais esburacado. E o jovem, o que ele busca? Facilidade. Então, essa acomodação, isso é nato da humanidade. Então, se ele está ali no conforto do quarto dele, tendo acesso ao mundo, tendo acesso ao prazer, que o jogo libera a endorfina, vários hormônios que dá essa sensação boa, ele vai cada vez mais atrás, cada vez mais. E isso é assim, é um mal do século, antes era a depressão. E eu falo que o mal do século hoje são os eletrônicos. Como é que a senhora analisa esses ataques que acontecem nas escolas? A gente percebe que essas pessoas, na maioria, são pessoas paranoicos, né? Pessoas viciados. O que eu tenho percebido e o que eu consegui estudar, levantar, porque eu trabalho muito com adolescente, eu gosto muito, é que são adolescentes que estudaram nessas escolas, que passaram por um bullying e depois quiseram se vingar. Então, tem um histórico aí dele ter sofrido uma violência antes e agora, assim, eu estou indo para poder fazer justiça, porque na época não fizeram justiça, não se sentiram protegidos. Estão indo agora para... Não, agora eu vou fazer a justiça que não foi feita para mim lá atrás. Essas crianças, adolescentes, eles quebram recordes, né? Recordes de tempo na internet. Quando chega num ponto desse em que a pessoa não quer mais soltar o aparelho, que ela não quer mais deixar, o que fazer, doutora? Tem caso de adolescente que chega para mim que ele está dormindo assim 3 horas durante o dia. E só terapia não resolve mais. É caso de psiquiatra, de entrar com medicação e de uma intervenção mesmo. Porque é um vício. Assim como temos o vício por Coca-Cola, por chocolate, nós criamos os vícios. E é preciso tratar como uma doença. A pessoa fica adicta. Enquanto eu não vejo isso como uma doença, porque não quer, não, porque é preguiçoso. Não, é um viciado e precisa tratar como uma doença. E muitas das vezes é preciso de medicação psiquiátrica e um acompanhamento mais severo. A gente deixou de ter, na verdade, as famílias deixaram de ter aquele momento na mesa, né, do almoço, do café da manhã, a conversa dos pais com os filhos. A gente percebe isso, doutora, quando você visita alguma família, né? Vai na casa de alguém, vamos fazer uma visita. Chega lá, senta todo mundo, e você pode perceber que cada um está com o celular, não tem mais essa interação, essa falta de vivência social. O futuro de uma pessoa dessa está fadado.
Sim, porque como que ele vai enfrentar o mundo depois? Na minha casa deve ter uns 14 anos que não tem televisão. Quando eu percebi que meus filhos gostavam da televisão, que cada cômodo tinha uma TV, nós abolimos a televisão, para a gente poder ter um momento nosso. Então, o que você vê hoje? Às vezes, a gente chega numa casa, tem TV até na cozinha, cada um está no cômodo assistindo uma TV. E antes, os pais tinham mais tempo. E, infelizmente, lamentavelmente, estamos falhando onde? Eu quero dar para o meu filho o que eu não tive, mas eu quero dar para o meu filho o que eu não tive material. E está faltando a presença que tinha antes. Então, deixamos de dar presença para dar coisas. Substituímos. Então, estamos dando preço para os nossos filhos, mas não estamos dando valores. A melhor escola, os melhores livros, cheios de tarefas no dia a dia, mas não tem a presença, não tem valor. As coisas estão sendo substituídas pelos valores. Não tem mais a presença. E não é raro, às vezes, eu pergunto para adolescente quando chega comigo, pai, mãe, qual a refeição que nós fazemos, vocês fazem juntos? Ah, o meu filho sai, eu ainda estou em casa. Meu filho vai para almoçar, eu ainda não cheguei. Na janta, ele está jogando, que é o tempo que tem, está no quarto. Então, as famílias, às vezes, a criança tem um motorista. Então, assim, precisamos voltar a olhar para os nossos filhos, a enxergar os nossos filhos. Precisamos voltar para casa. Nós saímos de casa para poder oferecer algo melhor para a família. Foi o nosso maior erro. Nós precisamos voltar para casa, porque é em casa que está esse melhor. Doutora, nós temos dois momentos, né? Um é a prevenção e outro são as consequências. E se falando de prevenção, o que fazer? Como que o pai deve agir nesse mundo que se exige tanto da pessoa, né? Uma pessoa, por exemplo, vai trabalhar, ele tem muitas exigências no trabalho. Hoje, o mercado de trabalho está muito exigente. Ele tem que dar atenção ao trabalho, senão ele perde o trabalho. Ele tem que cuidar do... Como fazer numa situação dessa em que a mulher também foi inserida no mercado de trabalho? E a mulher hoje, ela não está mais como era antes, ela cuidava da família, ela ficava em casa. Hoje a mulher tem que trabalhar. E como é que fica? A gente precisa trocar a quantidade por qualidade. Não importa se esse pai e essa mãe têm meia hora com o filho, mas essa meia hora que tiver... sem estar no telefone, sentado, olhando nos olhos, conversando. Filho, como foi o seu dia? Quem é seu melhor amigo? O que aconteceu na escola? Qual é a matéria que você está gostando mais? Qual a matéria que você está tendo dificuldade? Qual o amigo que hoje você gosta? O que você admira nesse amigo? Então, se for meia hora, mas meia hora de qualidade. Porque, às vezes, o pai fala assim, mas eu fico 4 horas em casa. Mas o filho está lá brincando e está no celular. E, às vezes, nem é trabalhando. Então, a gente precisa escolher um dia da semana que vai estar ali com a família. Geralmente é o domingo, que todos praticamente não estar trabalhando. E, nesse domingo, ir para a cozinha, enquanto a mãe cozinha, o pai corta verdura, o filho lava a louça, está ali no conjunto, envolvendo todos e interagindo. No domingo não dá. Na semana a gente vai fazer uma sopa. Um corta a cenoura, o outro corta a batata, enquanto a mãe cozinha, o outro coloca a mesa. Nós precisamos voltar para casa. E isso é urgente, porque eu fico imaginando daqui 15 anos, daqui 20 anos, qual o futuro dessa humanidade com essa geração que está vindo, onde poucos trabalham, onde poucos estudam. Um marasmo uma pergunta total. Que eu tenho feito, que tipo de esposa vai ser um jovem desse? Que tipo de esposo vai ser um jovem desse? Sim. E isso é preocupante. E eu não digo nem para o outro, eu digo para ele mesmo, que tipo de criatura vai ter daqui a uns anos. Porque a pessoa está uma ameba, uma parasita, e não é raro. E quando vai para o mercado de trabalho, é muita fragilidade. Por quê? Porque fica naquele mundo ali, naquela bolha, de não conviver, de não ver. Então, assim,
O trabalho de casa é bom, fazer as coisas de casa é bom, gente, mas o presencial, o olho no olho, o calor humano, isso, a gente não pode abrir mão disso. Essa inteligência artificial, tudo que está vindo é legal? É, mas tudo que passa do limite vira veneno. E nós estamos uma situação assim, muito preocupante, porque nossos jovens estão mortos-vivos. Às vezes eu vou fazer algum trabalho em grupo, de um projeto que eu tenho, da Campanha pela Vida, que é com adolescente, eu olho e dói meu coração, a quantidade de obesidade, de lentidão. Eu até brinco com eles, assim, para você tirar um pé do lugar, depois você tira o outro, vai dar cupim, de tanto que demora. É uma lentidão muito grande. E a vida é movimento. Como é que é esse projeto? É a Campanha pela Vida. Tem 5 anos que eu tenho. Um amigo da minha filha se suicidou, adolescente, e a partir de então eu reúno jovens para poder dar um auxílio para eles, terapêuticos. A senhora falou de uma coisa séria também, que é esse negócio de suicídio. Isso, o número é muito grande, né, doutora? E é absurdamente grande, exatamente porque o desafio de lidar com a dor, com as frustrações, com as diferenças. Eu tenho um cliente que ele saiu do Nordeste com 12 anos de idade, sozinho, veio para cá, para o garimpo, estudou, e hoje ele está aposentado, mas foi um dos maiores advogados do Estado. Você pega um menino de 18 anos hoje, não dá conta de fazer o que esse homem fez. 12 anos, sair de lá sozinho, vir para cá, enfrentar garimpo, e pega a geração de hoje. É lamentável. Doutora, nós falamos aí da prevenção. Agora, as consequências. A prevenção, a senhora deu mais ou menos uma ideia do que a pessoa deve fazer. E aí, se deparar com as consequências. O que fazer? Porque as consequências, elas são traumáticas, dolorosas. E como fazer, doutora, para tratar isso? Se tem um pai ou uma mãe que está com o filho nesse estágio, a primeira coisa é começar a agregar atividade em conjunto, familiar. E buscar, assim, não aquilo que eu acho que vai ser melhor para o filho. Observar o que o filho gosta de fazer e devagarzinho ir trazendo esse filho. Devagar. Porque, assim, eu vou fazer um jantar e vou fazer isso que a Eusa falou. Mas, de repente, a criança não gosta de cozinhar, não gosta. É preciso antes, o que essa criança gosta, o que esse adolescente vai curtir fazer. E inserir. Porque as consequências dessa criança depois vai ser a dificuldade de enfrentar o mercado de trabalho, a dificuldade de lidar com outras pessoas, a dificuldade de cumprir horário, de ter uma determinação, de ter uma disciplina. E se já está nesse lugar que já está enfrentando essas dificuldades, procurar uma ajuda psicológica. Em muitos casos, tem muita gente que fala assim, meu filho não vai tomar remédio, que eu não quero ele dopado. A medicação está aí exatamente, que é uma prevenção. A medicação é para remediar, é para evitar que uma coisa pior aconteça. Então, procurar ajuda profissional, tem vários, eu não posso pagar, tem a Finca, tem a São Lucas, tem a Católica, e tem a Unic, que tem atendimento terapêutico, tem os CAPS, que tem atendimento psiquiátrico, e tem vários projetos hoje que dá para poder incluir. Mas é muito importante que os pais tomem consciência. Eu preciso parar e olhar para a minha família. Tá certo. Eu anotei aqui uma pergunta. A gente vê muitos pais que deixam o celular na mão dos filhos. E depois percebe uma irritação com excesso nessa criança. Isso é proveniente do celular? Sim, porque ela vai entrando naquele mundo ali. E ali ela não tem esforço de fazer nada. E aí qualquer coisinha que ela tem que fazer que é contrariada ou que frustra, e ela não vai saber lidar. Aí ela vai ficar irritada. Então, assim, criança tem que brincar. Criança não tem que estar em rede social, não tem que estar em eletrônicos. É possível restabelecer um comportamento afetivo em uma criança ou jovem que passou a ter esse comportamento? Ou até um comportamento não de irritação, mas também agressivo, proveniente dessa falta de... Sim, é possível restabelecer absolutamente tudo no ser humano, porque nós somos adaptáveis, nós somos condicionados.
desde que o pai comece a tomar consciência. E assim, meu filho está com o celular, está demais, eu vou cortar. Não é tirar de vez. Se a criança fica 10 horas, começa a ficar 8. Se fica 8, começa a ficar 6. É ir tirando gradativamente, porque eu preciso compreender. É um vício, a abstinência vai vir se eu cortar, então é ir tirando gradativamente. E inserindo coisas prazerosas para substituir um vício pelo outro, mas um vício saudável. Doutor, então podemos dizer que mesmo é possível usufruir de todas as tecnologias sem ter problemas? Sim. A questão é o limite. No limite, na dose certa, não é problema. Tá bom. Como evitar que a minha família sofra consequências negativas do uso da internet? É estabelecer tempo. Tem caso, uma cestinha que chegou da rua, todo mundo coloca os eletrônicos ali. Na hora que a família estiver almoçando, na hora da conversa, ninguém pegar celular. E estipular um tempo. Eu tenho um termômetro no meu, eu estabeleço o meu tempo. Passou daquilo, e meus clientes já sabem, eu sinto muito, mas eu vou responder depois, porque eu preciso dar meu limite também. E quando eu consigo estabelecer, não ficar meia hora no período da manhã, meia hora à tarde, meia hora à noite, é ir colocando o limite e cumprir. Doutora, muito bom esse bate-papo. Ela é sexóloga também, e aí nós vamos marcar um outro dia para a gente bater um papo nesse assunto. Mas fechando aqui esse assunto sobre a rede, sobre o uso do celular, a gente sabe que muitas pessoas estão passando por momentos assim muito difíceis, muito difíceis. Eu conheço pais que perderam o controle dos filhos. Sim. É absoluto, não conseguem. E como é que você detecta quando você perdeu o controle? Chega um momento que é perceptível. Como é possível detectar? Sim, o filho não te ouve mais, ele não aceita mais comandos. E não é assim, mas eu peço isso, ele faz. Não, algum comando ali ele já está deixando de escutar. E começa, inclusive, pela higiene pessoal. Uns ficam sem tomar banho, sem escovar dente, que eles querem aproveitar a maior quantidade de tempo para estar com o eletrônico. Ok. Doutora, muitíssimo obrigado. Espero que tenha sido bom para quem está assistindo, e com certeza foi. Doutora Eusa Belotti é psicóloga e é sexóloga também. Que bom. Fiquei muito feliz da senhora vir aqui participar desse bate-papo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Um abraço. Até o próximo programa. Um abração.